Shalom, graça e paz. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, onde você estiver ouvindo essa live, em qual tempo. Queremos agradecer a você pela sua presença. Hoje nós vamos falar sobre a importância da família. Toda sexta-feira nós estamos aqui fazendo uma live que nós denominamos o nome de Shabat. Não é isso, pastor? É a live do Shabat. Ou seja, toda sexta-feira nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor e estar interagindo com as pessoas que estão conectadas com a gente. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a importância da família. E eu gosto muito de um texto na Bíblia que está no Salmo 68, 6, que ele fala assim: Deus faz com que o solitário ele habite em família. Esse Deus faz, na verdade, é um plano que Deus tem para presentear o homem para que ele habite em família. Em toda a criação, Deus disse que todas as coisas que ele criou eram boas. Deus criou os animais terrestres e disse, é bom. Deus criou os céus e a terra, Deus disse que era bom. Deus criou os animais que viviam nas águas, os animais que voariam e Deus disse que era bom. Quando Deus cria o homem, Deus fala assim, isso é muito bom, dando a importância em grau hierárquico. Qual a importância que o homem tinha nesse contexto da criação? E ele fala, isso é muito bom. Mas em um momento da criação, Deus faz uma declaração que está no livro de Gênesis 2,18. Ele diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que esse homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, dentre todos os aspectos da criação, Deus, a única coisa ele disse que não é bom, não seria agradável, seria que esse homem vivesse solitário. Então, a gente vai perceber que nunca foi o plano de Deus que esse homem vivesse só. Embora Deus tenha um plano divino para cada indivíduo, ou seja, no aspecto da salvação, ele também tem um projeto para a família. A família é um projeto de Deus, embora ela tenha os seus desafios. E a gente sabe que a família em si, ela tem muitos desafios. Tem pessoas que têm as famílias muito problemáticas. E eu acho que a maioria das pessoas, ela sempre tem esse aspecto dentro da sua família. E que a gente precisa entender que Deus, ele sendo o criador do homem, dando esta família para o homem, ele vai nos dar ferramenta e recursos para que a gente possa exercer a responsabilidade de cuidar dessa família. Então é importante que a gente perceba a importância que Deus dá à família. Não importa o tipo de família que a gente tenha, se ela for problemática ou não, Deus ele sempre vai nos trazer recursos para que a gente venha cuidar dessa família com responsabilidade. Qual família não é problemática? Não importa a família, né, que a gente tenha. Todas as famílias têm problemas porque o ser humano, né? Se um indivíduo, né, ele tem problemas, e todos nós somos problemas, o que é problema? Nós somos pessoas diferentes, né, pastor? Então, todo mundo tem problema. É claro que existem famílias que estão muito machucadas, porque estão longe dos princípios do Senhor, né? Estão debaixo, né, de males que vêm sobre as famílias pela quebra dos princípios. Mas problemas toda família tem. E o que o pastor falou sobre, né, que Deus não se agrada que um homem fique só, né? E ele criou para o homem, aí é gênero, né, uma ajudadora, criou nós, as mulheres, né? Porque o homem, o que é o homem sem a mulher? Não é bom. Quando Deus olhou para um homem e viu um homem sozinho, ele diz, isso... Eu vou arrumar mais um problema para esse Não, ele diz, isso não é bom. Ele olha para o homem sozinho e fala, isso não é bom. Então, ele faz para esse homem essa ajudadora idônea, essa ajudadora fiel, que é a mulher. E agora, como indivíduos também, falando sobre viver em família, né, que é muito mais do que casal. Viver em família é muito mais do que um casal. Né? Viver em família é viver entre irmãos, glória. É viver, né, com pessoas, porque existem amigos que se achegam a nós, né, que se tornam irmãos ou até mais chegados. E a Bíblia diz assim, em Provérbios 18:1, quem se isola e busca os seus próprios interesses, ele se rebela contra o conhecimento de Deus. Então, a pessoa, quando a gente começa a se isolar, a ficar sozinho,
o que está dizendo? Se rebela contra o conhecimento de Deus, é porque Deus está dizendo, não é bom que um homem viva sozinho. Então não é bom, olha só, Deus diz, por mais que a gente tenha vontade de se isolar, Deus diz, não é bom que o homem se isole. Aí está falando assim, todo que tem prazer no entendimento, no seu entendimento, nos seus próprios pensamentos, esse está agindo com insensatez. Ou seja, quando a gente se fecha só na gente, só nos nossos pensamentos, o nosso prazer está só na gente, a gente está se levantando contra a sabedoria de Deus. Então, nós temos que lutar contra o isolamento social, o isolamento pessoal, o isolamento familiar, porque a vontade de Deus é que a gente não fique só. Quando a gente fica só, não tem mente vazia, oficina do diabo, pessoa sozinha, pessoa isolada, ela se torna mais frágil para as ações do inimigo. Então, buscar pessoas que a gente possa confiar, pessoas que nos amam, família, buscar isso é buscar o conhecimento de Deus. Então, a gente não escolhe a família que a gente nasce, mas a gente pode decidir a família que a gente vai ter. E a gente precisa entender essa importância que Deus dele dá para a família. Então, eu queria tratar um ponto com vocês, que é o projeto, esse projeto que Deus tem para as famílias. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Existe algo que a gente precisa definir aqui para que a gente venha compreender esse plano e esse propósito que Deus tem para as famílias. A salvação, ela é um projeto individual, ou seja, Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos. Mas a responsabilidade da salvação é algo pessoal. A minha salvação, o meu relacionamento com Deus como indivíduo, ele é meu, é uma decisão pessoal minha. E da minha esposa é a mesma coisa. A decisão dela por servir a Deus, por entregar a vida dela a Jesus, ela é pessoal. Não está atrelada a minha decisão a dela e nem a minha decisão está atrelada a dela e a dela a minha. Então a salvação é individual e Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas o projeto de Deus, ele vai muito além da família, ele vai muito além da salvação. É um projeto familiar. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: a palavra que Deus dá a Abraão, quando ele chama Abraão para formar dele uma grande nação, dá um plano, um projeto para Abraão. Ele fala assim: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não se tratava de um plano exclusivo só para uma nação. Era um projeto que Deus ia abranger toda a terra. Ou seja, não ia se limitar só o povo de Israel, a bênção das famílias serem abençoadas. Mas era um projeto de Deus que, através da linhagem de Abraão, ou seja, Jesus, todos os povos, todas as casas seriam abençoadas por intermédio da bênção que Deus deu a Abraão. Então, depois de um começo lá com Adão e um recomeço com Noé, a gente vai ver que Deus sempre trabalha com a família. Então, quando Deus ele dá a mulher ao homem, o primeiro homem, Adão, e depois Deus ele tem um novo recomeço dessa família depois do dilúvio. Com a família de Noé, nós temos aqui também, a partir de Abraão, um novo recomeço. Ou seja, Deus tem algo maior do que a salvação para com esse homem. A partir de Noé, né? A partir de Noé. A partir de Noé, ele tem um recomeço. É interessante falar... E Abraão, ele estrutura mais essa família a partir da linhagem de Abraão. É interessante falar que quando o Senhor, né, renova essa aliança, né, com Abraão, essa aliança familiar, ele diz todas as famílias, de todas as nações, existem várias versões. Nós sabemos que hoje, né, o desejo do coração de Deus que uma família ela seja estruturada, né, por um pai e por uma mãe, né, que ela seja fortalecida por esse pai, por essa mãe, ali pelos avós, pelos tios, né, pela família que vem após o pai e a mãe.
Porém, nós sabemos que nem toda família tem esse círculo, tem essa proteção. Existem famílias que a base da família são os avós, né? Que os pais já não estão presentes por motivos diversos. Existem famílias que as mulheres, somente as mulheres são a base dessas famílias. Existem famílias que somente os homens são a base dessa família. Existem famílias que são os próprios jovens que cuidam dos irmãos mais novos. Mas a promessa é que em Abraão, através de Yeshua e através da palavra de Deus, todas as famílias podem ser alcançadas pela bênção de Abraão. Então, a gente vai ver que Deus vem desde a criação, trabalhando com a família. Deus, ele vem o dilúvio, Deus recomeça de novo a partir de uma família. Ele implementa essa questão familiar de forma mais abrangente com a linhagem de Abraão. E Paulo, ele faz essa menção a Abraão em Gálatas 3:8, ele fala o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, todo aquele que não é da linhagem dos judeus, ou seja, dos consanguíneos de Abraão, são os gentios, que somos nós. Então ele fala assim, Deus justificaria pela fé os gentios. Pré-anunciou o evangelho que Abraão, ou seja, ele prenunciou, ele anunciou mais uma vez a Abraão, porque ele tinha anunciado lá no Éden, Adão e Eva, quando ele falou que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, estava mencionando, o primeiro casal a ser evangelizado na terra foi os dois, o evangelho foi pregado para os dois, Adão e Eva. Então Paulo está dizendo que o evangelho foi pré-anunciado para Abraão, e ele diz assim, em ti, Abraão, serão benditos todos os povos, ou seja, todas as famílias. Então Deus olha para a humanidade e pensando num sistema familiar. Então a gente vai ver aqui, a gente estava falando de Noé, então vamos falar mais um pouquinho de Noé. A Bíblia fala do livramento oferecido a Noé e sua família. Está lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 17 a 18. Está escrito assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Ou seja, Deus falando para Noé. Entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então, o que Deus está dizendo para Noé? Que ele não tinha apenas uma proposta de salvação para ele, mas essa proposta incluía toda a sua família. Nós também vamos ver na Bíblia o livramento oferecido a Ló e a sua família. Lá em Gênesis 19, 12, versículo 12 a 17, eu não vou ler tudo, mas vou ler uma parte, mas se os irmãos, é muito importante que os irmãos anotem essas referências bíblicas, para que vocês possam ter o conhecimento realmente da Bíblia, ler e apurar os fatos, para que vocês examinem para ver que a gente não está falando nada que vem da nossa cabeça. Nós estamos usando respaldo bíblico para dizer para vocês que a família para Deus é algo importante. Deus, ele traz salvação ao homem, sim, mas ele quer que essa salvação vá além desse homem indivíduo, mas que alcance a família inteira desse indivíduo. Então, a Bíblia diz o seguinte, vocês sabem que Ló foi parar em Sodoma e Gomorra, e aquela cidade estava devastada por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa da perversão, ou seja, um caos social. A humanidade tinha chegado a um ponto de degradação assim total, e Deus envia anjos a Ló para que tirasse ele e a sua família de lá. Então a Bíblia diz o seguinte, versículo 15, Gênesis 19, versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Você vê que Deus envia, isso é misericórdia de Deus. Deus envia os anjos lá, e eles pressionaram Ló, falaram assim, levanta, cara, acorda. Pegue a sua mulher, pegue as suas filhas, vamos sair desse lugar, para que você não pereça, porque o castigo vai vir sobre essa cidade. No versículo 16 fala assim, como porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão
E ele, sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte para que não pereça. Então você vai vendo o cuidado de Deus com a família. Não era só com Ló. Deus queria que ele e a sua família, ou seja, sua mulher, suas 2 filhas, passasse por esse processo de livramento, ou seja, uma graça de Deus oferecida não a só um homem, mas a toda a sua família. Mas o que nós devemos ver é que Deus aqui, é esse fato que eu queria que os irmãos prestassem atenção, que Deus não ofereceu livramento nem misericórdia para o homem indivíduo, ele ofereceu para esse homem e toda a sua casa. Então a gente vai vendo que existe um padrão da parte de Deus em querer que essa pessoa seja salva, mas que essa pessoa, a família dessa pessoa também seja alcançada. Então vamos ver aqui também outro texto bíblico. A gente falou de texto relacionado ao Antigo Testamento. Aí você vai falar assim: poxa, pastor, você só fala no Antigo Testamento. Tá bom, vamos para o Novo Testamento, Atos 11:14. A salvação oferecida a Cornélio. Cornélio era um gentio e toda a sua família. Atos 11:14. O que acontece? A igreja que estava em Jerusalém, os apóstolos que estavam lá, ficaram sabendo que os gentios estavam se convertendo a Jesus. E Pedro, ele estava em Jope. E ele recebe uma visão da parte de Deus para que ele fosse até a casa de Cornélio e pregasse o evangelho. O contexto disso eu não vou falar, se os irmãos quiserem, está lá em Atos 11, leiam e você vai ver todo um desenrolar. Eu estou adiantando para que a gente não fique preso em um texto só. Então, Pedro vai lá na casa de Cornélio, aquele gentio, e prega o evangelho. E Cornélio se converte. Quando Pedro volta para Jerusalém, os apóstolos que estavam lá interpelaram ele para indagar o que ele foi fazer na casa de um gentio, o que ele foi fazer lá se misturar com os gentios. E Pedro começou a explicar para eles o que tinha acontecido, passo a passo, como que Deus tinha falado com ele. Aí ele chega e ele cita o que está escrito em Atos 11:14. Ele fala assim: o qual te dirá as palavras, ele falando que o Espírito Santo tocou o coração dele, o qual ele dirá palavras mediante os quais será salvo, não só Cornélio, mas toda a tua casa. Então, Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, foi na casa de Cornélio, pregou para Cornélio e também para que toda a sua família fosse convertida ao Senhor Jesus. Então a gente vai ver, mais uma vez, que existe um padrão da parte de Deus. Que Deus quer salvar um indivíduo para que esse indivíduo alcance toda a sua família. Ou seja, é uma graça estendida à família. Aqui nós temos um conceito não apenas de livramento, como a gente viu no caso de Noé e Ló, mas aqui a gente vai ver que a salvação é oferecida a um homem e toda a sua família. Também tem outro texto muito importante que a gente precisa analisar, que é Paulo e o carcereiro. Paulo estava preso com Silas, foi açoitado, estava com os pés amarrados num tronco. De repente, Paulo e Silas começam a adorar e orar ao Senhor. E a Bíblia diz que veio um terremoto muito forte e sacode aquela prisão. E as portas, as grades das celas se abriram. Quando o carcereiro olhou as portas abertas, ele enlouqueceu, falou assim: pronto, fugiu todo mundo. E a Bíblia diz que ele pegou a sua espada e tentou se matar. Ou seja, porque ele sabia que se os presos ali tivessem fugido por causa de negligência da parte dele, com certeza a pena que ele receberia pelo esse descuido seria a morte. Então ele falou assim: eu vou me matar, que pelo menos eu poupo o sofrimento. Aí Paulo, vendo que ele ia se matar, Paulo gritou: não faça isso, não faça isso. Aí, quando esse carcereiro jogou a luz em cima de Paulo e Silas e viu que todos os presos, mesmo com as portas das prisões abertas, da prisão aberta, viu que eles não tinham fugido, ele ficou mais aliviado. Aí ele perguntou assim: Senhor, o que eu preciso? Ele agarrando Paulo e Silas falou assim: o que eu preciso para ser salvo? Aí Paulo responde, ele está em Atos 16:31, ele fala assim: responderam-te, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua família. Então a gente vai vendo que Deus,
ele estende a salvação para a nossa família. Porque se a gente for olhar para a nossa família hoje, terrena, a gente vai ver que tem indivíduos que a gente vai olhar e vai falar assim, rapaz, essa pessoa aí não tem jeito para ele não. Mas na verdade, isso é os nossos olhos. Mas o que Deus quer é que a nossa família seja alcançada. E Ele quer que a gente seja canal de bênção na vida da nossa família, para que a nossa família se converta e outras famílias, vendo o testemunho da conversão da nossa, também se rendam ao senhorio do Senhor Jesus. Um segredo que está aqui falando é crer no Senhor Jesus. Crer é fundamental para que seja estabelecido o milagre. Então, nós precisamos crer que o Senhor quer salvar a nossa família, que o Senhor quer fazer milagres na nossa família. Eu sempre digo assim, Deus só precisa de uma pessoa nas famílias. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Nós vemos que não, porque o ser humano tem o livre-arbítrio. Porém, quando as cadeias se abre para todo mundo, né, pastor? Isso. Quando as cadeias se abrem, elas se abrem para todos. Então é isso que Deus quer fazer na nossa família. Ele quer que as cadeias caiam por terra, que através de uma pessoa, que através de um intercessor, né? Primeiro através de Cristo Jesus, que esse presente já foi dado às famílias. E que as famílias se apropriem do Cordeiro, né? Que isso é lá para a Páscoa. Isso. Tomem posse do Cordeiro. E que através desse Cordeiro, todas sejam libertas. Agora, se elas vão sair ou não do Egito, aí é uma escolha. Mas, porém, com certeza nós vemos história de Ló, que o pastor contou. Tinha ali 5 pessoas. O marido, a esposa, não, 4, e as 2 filhas. O anjo arranca com força. Olha como tem ação, porque às vezes a gente fala, sim, o ser humano tem livre-arbítrio, sim. Mas o anjo arranca com força. Vai ele saindo lá com uma preguiça, saindo de Sodoma e Gomorra, e o anjo vai empurrando. O anjo leva até a campina, arrastando eles. Chega lá e fala, olha, não olha para trás. Uma pessoa olha. Se eles não tivessem crido o mínimo, sabe quantos seriam salvos, pastor? Ninguém. Nenhum deles. Nenhum deles. Mas porque creu, de 4, 3 foram salvos. A vontade de Deus era que todos fossem. Mas, de 4, 3 foram salvos. Então, nós não estamos aqui também para pregar uma teologia mentirosa, né? Que todo mundo será salvo. Vai ser salvo. Porque a gente sabe que o indivíduo tem que corresponder a Deus. Né? Mas nós estamos aqui para dizer que milagres acontecem, que Deus empurra e que uma alma, se for uma, o valor de uma alma é o valor de todas as almas, porque não tem uma alma que é mais importante que a outra. Deus faz a parte dele, né? É como está lá no Apocalipse, estou dando tempo para que vocês se arrependam, ou seja, existe um tempo para que a gente venha se consertar, para que a nossa família venha ouvir o evangelho e se arrepender. Então, isso é misericórdia de Deus. Engraçado que lá no Êxodo, quando Deus ele faz o Cordeiro, a Páscoa, né? Ele manda chamar todas as famílias. E vocês sabiam que nesse dia não foi só hebreus que participaram? Os egípcios também participaram. Tinha vários povos no Egito naquela época, né? Vários escravos de várias nações. Deus não limitou só os hebreus. Deus falou todos, chama o seu vizinho, todos aqueles para que participem do Cordeiro. Ou seja, é uma salvação abrangente, não por uma pessoa só. Mas você vê que na hora de se apropriar do sangue, cada um teve que se apropriar, ou seja, aquilo ali é apropriação. Era uma ação individual. É uma ação individual. Mas a graça, o Cordeiro, que estava representando a pessoa de Cristo, ela é oferecida a todos. E sabe o que é interessante? Que quando uma pessoa se converte a Jesus numa família, por mais que aquela família toda não se converta, mas algo muda. Isso. É o que está dizendo, venham, as cadeias se abrem, as coisas mudam, as coisas se transformam. Aquela família, com o passar dos anos, com as gerações, ela vai tomando novos rumos. Por quê? Porque a bênção chega, mesmo através de uma pessoa. Ló, ele foi abençoado, ele teve a guarda do anjo, ele teve a proteção por causa de Abraão. Porque Abraão tinha uma aliança com ele. E Abraão tinha uma aliança com Deus, e isso alcançou a vida de Ló. Então, como faz a diferença quando uma família tem um cristão, um intercessor?
E aí você pode dizer assim, mas minha família... Olha a sua família com Jesus está cheia de problema. Imagine sem Jesus. Poderiam olhar para Ló e falar, olha lá, Ló, a esposa dele morreu com a pé de sal, mas se não fosse a misericórdia do Senhor, não ia sobrar ninguém. Deus só precisa, meu irmão, de um coração rendido a Ele. Se a sua família tiver 50 pessoas e tiver você rendido ao coração, seu coração a Ele, você pode ter certeza que Deus vai te usar para que você ganhe o restante da tua família. Porque é isso que Deus faz. A salvação vem dele e Ele nos usa para que isso aconteça. Então, o que nós falamos? Da importância que Deus tem pela família, o projeto que Deus tem para essa família, que não é apenas sua salvação individual, mas que essa salvação, a graça, alcance a todos. E o segundo ponto que eu queria tratar são as bênçãos familiares, ou seja, bênçãos específicas para a família. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, vou repetir de novo, o Senhor chama Abraão e fala, Abraão, abençoareis o que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Benditas serão todas as famílias da terra por causa de você, Abraão. Então o que Deus está falando? Deus não quer apenas abençoar indivíduos, mais uma vez falando, porque isso tem que reforçar. Deus também quer abençoar as famílias. Deus, vamos lá em José agora. Deus abençoa a casa de Potifar. Primeiro, a história de José. José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos. Potifar compra José como escravo e José começa a trabalhar lá no Egito, na casa de Potifar, um dos comandantes da guarda de Faraó. E a Bíblia diz que, lá em Gênesis 39:5, o seguinte, e desde que o fizera mordomo de sua casa, ou seja, desde o dia que Potifar fez José mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor a José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto a casa como no campo. Ou seja, primeiro Deus, ele abençoa a casa. Quando está falando de casa, não está falando de construção, a casa física onde a gente mora. Quando a Bíblia menciona a casa, ela é bem específica, está falando de família. Então Deus primeiro abençoa a família e depois os bens que essa família possui. Então Deus abençoou a casa de Potifar por causa de um homem que tinha um coração rendido a ele, ou seja, por causa de José. Isso mostra a bênção de Deus sobre a família, por causa de um homem. Então o que a Bíblia está sendo bem enfática? Que por causa de José, um homem com coração rendido a ele, José abençoou uma família. Lembra que José é descendente de quem? Abraão. A promessa de Deus se cumprindo. Falou assim, Abraão, através da sua descendência, abençoarei o quê? As famílias. E José está fazendo exatamente a promessa que Deus fez a Abraão, está se cumprindo na vida de José. José está sendo um pregoeiro, está sendo um abençoador, um homem que carrega a bênção no DNA do Senhor e abençoa uma família egípcia. E a Bíblia diz que além de abençoar a casa desse homem, abençoou o quê? Os bens, tudo que aquele homem possuía. Fez prosperar, né? Isso é importante porque mostra que até casas que a gente entra, que não são da pessoas, que não são das nossas famílias, aquele que está debaixo da bênção do Senhor abençoa outras famílias. Como é isso importante? Né? Porque quando a gente trabalha para alguém, com pessoas, ou temos um gerente, ou temos a oportunidade de trabalhar dentro de casa das pessoas, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque aonde nós formos, a bênção nos seguirá. A bênção, quem é a bênção? É Deus, é o abençoador, ele mesmo que vai com a gente. Então ele estava com José. José entra na casa de Potifar e abençoa a casa de Potifar, abençoa aquela família. Então até mesmo famílias que não fazem parte da nossa união sanguínea, famílias que nós trabalhamos para elas, nós podemos abençoar essas famílias. Eu me lembrei também da serva de Naamã, né, que era do povo de Deus, foi para outra nação, trabalhar na casa de Naamã, e lá ela se torna uma bênção para Naamã, e através do testemunho dela, através dela ensinar sobre o Deus de Israel, sobre os profetas do Deus de Israel, Naamã é curado. Como que a serva de Deus levou a bênção de Deus para uma família que nem era a família dela. E voltando a falar um pouco da família de Potifar, famíliazinha complicada também essa de Potifar, né? Porque a mulher dele vivia dando em cima de José.
Mas mesmo assim, Deus não deixou de abençoar a casa de Potifar Por causa de José. Por quê? Porque, queridos, a gente tem que entender o seguinte, a bênção, ela é escancarada mesmo. Quando alguém que crê é fiel, porque o profeta Daniel diz, todo aquele que conhece o seu Deus, se o povo, conhecer o seu Deus, fará proezas. E José era um homem que conhecia o seu Deus. Então, aonde ele ia, ele levava a bênção. A gente tem que entender que as coisas de Deus são assim. José era escravo, olha só. Mas ele fazia um outro homem enriquecer. Olha que paradoxo. Ele era um escravo, aí alguém olhava para ele e falava assim, esse cara não tem nada. É porque o escravo não tinha nada. Não tinha nada, mas era um escravo que fazia o Senhor prosperar. Queridos, isso tudo está anotado no céu. É isso que Deus vê. É isso que andar com o abençoador. Olham para você e não dão nada para você, não acreditam em você. Mas aquele que está em você está abençoando as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque em ti, dentro de você, está essa promessa. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Com consciência, fidelidade e fé, as coisas se transformam. E esse é um dos motivos que a gente está produzindo vídeos e lives para que a igreja tenha consciência de retornar o culto para dentro de casa, com as famílias, reunir com os filhos, com as pessoas que habitam nessa casa. Amigos, chamar os vizinhos. Outras famílias. Entendeu? O culto a Deus, o devocional a Deus não é restrito à igreja, um templo. Na verdade, começa em casa, é algo que se vive em casa e se carrega para o templo. Que aí, o que a gente vive em casa, a gente vai celebrar como comunidade. E eu percebo que o que Deus quer fazer nesse tempo é restaurar o culto nas famílias. Que as famílias se reúnam para cultuar o Senhor, preparam um café bacana, ou um almoço, uma janta, reúne a família, alguém ali lê a palavra, canta os louvores. Isso é o que Deus quer, que o culto ele não fique restrito a um lugar, mas que ele saia dessas quatro paredes e comece a alcançar as famílias. Isso é o propósito de Deus. Por isso a ideia do Shabat. Por isso que Deus quer restaurar o Shabat, porque Shabat é um tempo que a gente separa como família para festejar e celebrar o Senhor. E por isso também, assim, de tempo indeterminado, na nossa comunidade, o tema principal, nós teremos outros temas, mas o tema principal é restauração. Por quê? Porque a gente entende que nós estamos vivendo um tempo profético de restauração, de restaurar as raízes bíblicas no nosso cristianismo, na nossa prática cristã. E o culto familiar é uma prática cristã, é uma prática bíblica que precisa ser restaurada nas nossas casas. Então, vamos lá. Então a gente precisa entender que a gente falou do propósito, os planos de Deus para com a família. Nós estamos falando agora das bênçãos que Deus tem para as famílias. Então, aqui nós vamos ver no Êxodo, capítulo 1, versículo 21, um tempo na Bíblia em que o povo do Senhor estava lá escravo no Egito, debaixo da tutela de Faraó. E o que Faraó manda? Isso antes do nascimento de Moisés. Faraó manda que todos os bebês homens fossem mortos e as meninas ficassem vivas. E o que a Bíblia diz lá no Êxodo 21? E porque as parteiras temeram a Deus, lhes constituiu o quê? Famílias. Ou seja, mulheres que desobedeceram a ordem de Faraó, porque ela estava cometendo algo criminoso, porque se Faraó descobrisse que elas estavam desobedecendo a ordem dele, mentindo para ele, com certeza elas perderiam as suas vidas. Mas a Bíblia é bem clara, ele diz assim, porque as parteiras temeram a Deus, temor a Deus. Elas obedeceram a Deus e não a Faraó, porque o princípio da vida, a vida é um princípio divino. Então, por isso que hoje até no mundo, quando o mundo optar pela morte, que seja uma lei ou não, nós optamos sempre pelo princípio da vida, porque a vida é um princípio divino. Então, o temor é o quê? É o princípio da sabedoria e atrelado o quê? A bênção. Elas temeram ao Senhor e a Bíblia diz que Deus constituiu delas famílias, ou seja, faz parte dos planos de Deus. Abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, elas abençoaram o povo de Deus e foram abençoadas. É isso aí. Então, faz parte do plano de Deus abençoar a família.
Outro também texto e episódio muito bacana na Bíblia é o caso de Obed-Edom. Vocês sabem que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus e a arca ficou um período na casa de Obed-Edom, quando Davi foi retornar a arca para lá, para o reinado dele, Siló. Então, esse fato é descrito em 2 Samuel 6,12. A Bíblia diz assim: então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou de Obed-Edom o tudo quanto tinha por amor à arca de Deus. Ou seja, aquele camarada, a Bíblia diz que ele amou tanto a arca de Deus, ele que guardou. Simbolizava a presença A Bíblia diz de Deus. que o Senhor abençoou tudo que ele tinha por amor à presença de Deus. Olha só. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-Edom, à cidade de Davi. Olha só, meu irmão, que a presença de Deus ela produz dentro de um ambiente familiar. A Bíblia diz que toda a sua casa foi abençoada. Uma receita, tá aí que eu quero dizer para vocês. Uma receita, se queremos a bênção de Deus, é cultivar a manifestação da presença de Deus na nossa vida e na nossa casa. Então a gente precisa entender isso. Que aonde há a presença de Deus, onde a presença de Deus ela é cultivada, você pode ter certeza que as bênçãos do Senhor não vai vir só apenas para a nossa vida, mas vai vir para toda a nossa família. Amém. Ou seja, vai ser a bênção a reboque. A nossa família vai sofrer as consequências da bênção por intermédio de uma pessoa. Então não vai sofrer, né? Vai sofrer coisa boa, porque existe sofrimento ruim e sofrimento bom. Tem aquele sofrimento vai que receber, receba! Vale a pena a gente sofrer pelos filhos, não vale? Então são bênçãos, são um sofrimento bom. Eu sempre digo, para alguém sorrir, alguém tem que chorar, né? Tem sempre alguém pagando um preço em algum nível, né? Nós, para termos vida, Jesus morreu por nós. É claro que nós vemos aí sempre pessoas, né? Pagando esse preço, sendo essa pessoa que acredita, né? Aquele que está chorando ali por um tempo, que recebe alegria. Então vale a pena, mesmo que haja sacrifícios no caminho. Aquele que está chorando, ele vai voltar com alegria. Por quê? Porque para alguém sorrir, alguém tem que chorar. Engraçado que esse caso de Obed-Edom, Davi foi transportar a arca da casa de Abinadab e um dos filhos de Abinadab, que foi usar, a gente sabe o que aconteceu, eles colocaram a arca do Senhor em cima de carroça de bois, a carroça bateu num desvio na estrada e a arca deu aquela que ia cair da carroça. Então usar de forma... com toda a boa vontade, foi tentar segurar a arca de Deus. E a Bíblia diz que na mesma hora ele foi fulminado e morreu. Então Davi ficou muito triste, muito chateado. E a arca foi deixada na casa de Obed-Edom. Quando Davi ficou sabendo que a casa de Obed-Edom tinha sido estava sendo abençoada por causa da presença de Deus na cadeia, a Bíblia diz que Davi muito se alegrou, falou assim, o Senhor é conosco, o Senhor está de volta conosco, Ele vai nos abençoar. Então a presença do Senhor, ela traz alegria. É o que está escrito, bênção e maldição ponho diante de ti. A mesma presença que trouxe morte, foi a presença que trouxe alegria. Por que a presença trouxe morte? Porque ela foi tratada de forma inadequada, de forma com falta de zelo, sem ardor no coração. Aí sem conhecimento. O texto diz que Davi teve que buscar conhecimento nos livros antigos. Não bastava ter boa vontade. Isso, foi buscar o conhecimento para poder transportar a arca de maneira que agradasse o Senhor. Então nós vemos também que é importante as famílias, aqueles que se aproximam de Deus, crer, mas também ter conhecimento, buscar o entendimento de como Deus deseja ser servido. Então, as famílias, precisam ter essa consciência. A gente vê que Obed-Edom não teve medo da presença de Deus. Por quê? Ele sabia que Deus queria abençoá-lo. E ele tinha esse entendimento, esse zelo, o coração dele ardia de zelo e ele recebe a arca e se identifica o zelo e a glória do Senhor e ali a prosperidade. Hoje nós temos através de Jesus Cristo essa oportunidade linda de poder buscar o conhecimento, o zelo, a glória e ter a manifestação poderosa do tabernáculo de Davi, da glória do Senhor dentro da nossa casa. Amém. Então tem uma frase que eu sempre digo que não adianta fazer aquilo que é certo da forma errada que vai dar problema. Foi o caso aqui de Davi.
mas a gente vai ver que Deus foi misericordioso e porque um homem muito amou a presença dele dentro da sua casa, o Senhor derramou as bênçãos dele. Que você seja essa pessoa, que você traga a presença de Deus para dentro da sua casa, que você seja um apaixonado por Deus, que você comece a adorar o Senhor dentro da sua casa, que você comece a glorificar, exaltar a Deus, dizendo para Ele, Senhor, quem governa aqui dentro da minha casa é o Senhor. Apesar das pessoas que moram aqui não ter entregue a vida delas para o Senhor, não crê na sua graça maravilhosa, mas eu creio e eu trago a tua presença para esse lugar, eu invoco o teu nome, você vai ver como é que Deus vai mudar a história da sua família. E outra coisa, não retenha a bênção. Mesmo que se você buscar Deus dentro da sua casa, é questão de tempo. Tem gente que se converteu há pouco tempo, ainda está construindo aquele lugar. Não retém, busca mesmo se as pessoas não quiserem um compromisso com Deus, a bênção vai chegar. E às vezes a gente fica, nós somos humanos também, somos falhos, às vezes a gente fica chateado por Deus abençoar, Fábio. Quem não quer nada com ele. Mas olha só, a Bíblia diz que nós recebemos de graça, pela graça, e devemos dar. Busque a Deus mesmo, que a sua família seja muito abençoada. Se ela vai aceitar Jesus, se ela não vai aceitar Jesus, Deus deu o seu Filho unigênito para nós, Ele já deu. Ele deu uma graça. Mesmo sabendo que nem todos iriam querer. Então, busca mesmo, abençoa mesmo sua família, seja misericordioso, dê a eles o que eles não merecem, assim como Deus nos dá o que nós não merecemos. Busque mesmo, e o restante é com Deus e com a pessoa. Então, aí vamos falar agora de bênçãos provenientes da obediência. É uma coisa que eu sempre digo, que a bênção de Deus, as promessas de Deus, elas são condicionais. Existem promessas que elas são condicionais e existem promessas que ela não precisa de condicionais para que ela aconteça. Por exemplo, a graça. A graça é uma promessa. Então não é por obras. A salvação é o quê? É por intermédio de um favor de Deus. Mas existem promessas da parte de Deus que elas são provenientes de obediência. E uma delas está descrito aqui em Deuteronômio 28. Existe uma listagem, né, de bênçãos de Deus, mas logo as primeiras que ele vai citando, ele diz assim, Deuteronômio 28:4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias de todas as suas vacas e todas as suas ovelhas. Você vê que a Bíblia diz que se nós obedecermos ao Senhor, formos fiéis a Ele, Ele vai abençoar o fruto do nosso ventre. O que é o fruto do nosso ventre? É a nossa descendência. É a primeira coisa que Deus abençoa. Segundo, depois que Ele abençoa a nossa descendência, Ele vai abençoar tudo aquilo que a gente faz. Aí Ele começa a abençoar. Aí vem a bênção por reboque. Aí vem a bênção dos nossos bens, vem de tudo aquilo que a gente possui. Então, a gente precisa entender que Deus ele está falando de bênçãos geracionais, ou seja, as bênçãos deles vai vir sobre outras gerações. Ele vai abençoar o indivíduo, para que esse indivíduo abençoe a sua família e sucessivamente essa família ganhe outras famílias, ou seja, é a bênção de Deus sobre a vida da família. Quase sempre quando Deus está falando de abençoar o indivíduo, nós vamos ver essa bênção também transbordando por toda o quê? A sua família. O Salmo 128, versículo 1 a versículo 4, também tem outra bênção que provém, Deus vem através de obediência e se estende o quê? A família e aos seus bens. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Primeiro, feliz é o homem que tem obediência ao Senhor. Do trabalho das tuas mãos tu comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa, fala aqui de família, no interior da tua casa será como videira frutífera. Seus filhos, família, como rebanhos de oliveira à roda da tua mesa. Eis será abençoado o homem que teme o Senhor. Olha que interessante esse salmo da família, e a gente tem que correr um pouquinho, a gente vai terminar, mas diz o seguinte, né, que feliz o que teme o Senhor, fala de trabalho com as mãos, ou seja, Deus vai abençoar o seu trabalho. Fala, né, que feliz é a casa que tem um trabalho. Então, Deus tem um trabalho para a família. Então, você que às vezes é uma família que está aí, que está nesse tempo difícil, desempregado, busca o Senhor, porque Deus, Ele quer nos abençoar com trabalho. Trabalho é bênção de Deus. Gente, trabalho não é julgo, não. Trabalho é bênção.
e prosperar o que a gente toca. E aí está dizendo que nós vamos ser felizes. Olha só, feliz porque trabalha. Tá difícil isso hoje, não tá? Tá. Tem gente que é infeliz porque trabalha, porque ela não está entendendo o agir de Deus, ela não está entendendo o princípio do Senhor, o coração dela está precisando ser alinhado. Então, gente, feliz, a gente sabe que tem muita gente aí triste porque está sem trabalhar, mas olha, começa a reivindicar essa bênção a Deus. Fala assim, eu tenho sido fiel a ti, eu quero trabalho, eu quero esposa, eu quero filhos. Mesmo que você não consiga ter filhos biológicos, hoje nós temos aí filhos por adoção. Nós mesmos somos filhos por adoção de Deus. A adoção é divina. A adoção é divina. Filhos, uma mesa. E aí esse é um homem abençoado. Então um homem abençoado, gente, não está dizendo que não está dizendo que na época que ele tinha cavalos poderosos, está dizendo que ele tinha um trabalho, que ele tinha uma esposa, tinha uma mesa para sentar e comer, né? Tinha comida e tinha filhos. E esse homem vai o quê? Vai ser feliz, é feliz e abençoado. Então essa é a forma que Deus vai abençoar o homem que teme. Então a bênção do Senhor vem sobre a família antes de vir sobre as demais coisas. Primeiro Deus abençoa a família, depois tudo com que essa família tem. Então Salmo 144, 12, versículo 12, também é outro texto que fala que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavradas como coluna de palácio, que transborda os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam em milhares e dezenas de milhares em nossos campos, e que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja outra, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Então a gente vai ver mais um texto, que Deus primeiro abençoa a família e depois tudo com que essa família possui. Então esse texto é um clamor de bênção que ele envolve também bênção, prosperidade material, mas ele começa por um clamor de bênção no seio da família. Quando Deus decidiu abençoar a família, sabendo ele que ela era importante para nós, ele queria que indiretamente era o quê? Nos abençoar. Por que Deus quer que a gente tenha a família abençoada? Para que nós, como indivíduos, sejamos abençoados. Se a pastora Elianai tem uma família abençoada, é um presente de Deus para ela, porque quem está sendo abençoada pela família é ela. E sucessivamente sou eu. Se eu tenho uma família abençoada, quem vai ser abençoado por ter uma família abençoada? Sou E é eu. importante, Fábio, a gente sempre ser o que a gente quer que o outro seja. Por exemplo, eu quero que a minha família seja uma bênção. E aí o Senhor vai e diz o seguinte para Abraão: "Se tu uma bênção". Então, o princípio, se você quer que sua família seja uma bênção, primeiro, seja você essa bênção. Porque a gente fica esperando muito pelo outro. Aí as coisas não acontecem. Então, seja tu essa bênção que você deseja do próximo, seja você para ele. Deus, ele não abençoa famílias porque ela é importante. Ele não só abençoa a família porque é importante para nós. Deus abençoa a família porque ela é importante também para ele. Então, o propósito de Deus para a família é porque ela também serve os propósitos espirituais de Deus. E a gente precisa entender isso. A visão que temos de família vai nos afetar o nosso relacionamento com Deus. E não só a nossa medida de realização natural ou espiritual. Então, o nosso envolvimento com família vai dizer diretamente, vai refletir no nosso relacionamento com Deus. E no próxima live nós vamos falar como que Deus se manifesta na família. Por que Deus usa a família para manifestar a sua presença? Porque a família, ela é... da forma que a gente se relaciona com família, é a forma que nós também vamos se relacionar com Deus, vai refletir o nosso relacionamento com Deus. Então, eu quero dizer para os irmãos, valorize a sua família como algo que é importante. A disposição de Deus é de abençoar as famílias e vai nos ajudar a entender a sua disposição não apenas para nós, mas também para Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor fez e ainda está fazendo por nós. Pai, queremos colocar cada membro da nossa família nas tuas mãos. Senhor, hoje eu reconheço que sem as tuas misericórdias eu não teria família assim. Mas o Senhor tem me dado uma família no qual, Senhor, muito tem me alegrado, muito tem me abençoado. Se não fosse a família que o Senhor me desse, Senhor, eu não sei aonde eu estaria. Meu Deus, por eu receber essa graça maravilhosa,
eu tenho a consciência, Senhor, que eu preciso produzir frutos que me levem a abençoar outras famílias. Eu preciso cuidar da minha família, Senhor, de uma forma que essa família, ela venha se render aos seus pés, ela venha ser abençoada por Ti, Senhor, ao ponto de nós conseguirmos impactar, Senhor, o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, o vizinho que está na frente, o vizinho que está atrás. Senhor, que a nossa família, aonde quer que ela esteja, o testemunho que ela possa dar é um testemunho de graça e de misericórdia do Senhor. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, essa live, Senhor, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, que haja salvação, que haja misericórdia dentro de cada lar, Senhor, aonde quer que eles estejam. Que a Tua palavra entre no coração deles e penetre, Senhor, de uma tal maneira que possa produzir frutos, Senhor. Que haja, Senhor, arrependimento, que haja quebrantamento nos seios da família, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa levantar sacerdotes, ministros, Senhor, dentro desses lares, para que o Teu nome seja proclamado, para que o Teu nome seja ovacionado, Senhor, para que a bandeira do Teu evangelho esteja fincada, Senhor, dentro desses lares, Senhor, e que como família juntos, Senhor, essas pessoas, nós, Senhor, possamos proclamar, Senhor, as Tuas maravilhas, as Tuas misericórdias, Senhor. Abençoe, Senhor, cada família aqui, Senhor. Abençoe e estenda, Senhor, essa bênção, Senhor, não apenas para a vida pessoal, mas para a vida material. Tudo que eles possuem, Senhor, eles possam prosperar, não só espiritualmente, Senhor, mas também emocionalmente e materialmente, Senhor. Essa é a nossa oração que eu faço, em nome de Jesus.